Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais curtinhas, mas ao mesmo tempo mais profundas do Evangelho de Lucas. É a história de um encontro que, olha, virou de cabeça para baixo as regras sociais da época e acabou revelando o propósito central de uma missão inteira. Vamos lá! Para começar, vamos direto ao ponto. A imagem central dessa história é pra lá de curiosa, né? Pensa só, o que levaria um homem cheio da grana, super poderoso, a subir numa árvore no meio de todo mundo? É uma cena bizarra, algo que ninguém esperaria de alguém com o status dele. E é essa pergunta que vai ser o nosso fio da meada para entender tudo. Bom, o palco da nossa história é a cidade de Jericó. E olha, não era uma cidadezinha qualquer, não. Jericó era um polo de riqueza, um lugar super importante, sabe? Famosa por suas palmeiras, pelo seu bálsamo, e justamente por ser tão rica, era um dos principais centros de coleta de impostos de toda a região. Guarda essa informação porque ela é crucial. E bem no meio desse vespeiro, no centro de tudo isso, estava o nosso personagem, Zaqueu. O texto usa um termo bem específico para ele, maioral dos publicanos. E o interessante é que essa expressão não aparece em mais nenhum lugar. Isso dá a entender que ele não era um coletor qualquer. Ele era o cara, o chefão. Provavelmente o comissário responsável por toda a arrecadação de impostos do distrito de Jericó. Ou seja, ele estava no topo de uma pirâmide muito, muito lucrativa. Só que toda essa grana vinha com um preço social altíssimo. Ser coletor de impostos naquela época era praticamente uma sentença. Eles eram odiados por todo mundo. Primeiro porque eram vistos como traidores, né? Trabalhavam para o Império Romano, o opressor. Segundo, tinha uma fama terrível de corruptos, de pegar muito mais dinheiro do que deviam. Com isso, eles eram totalmente excluídos da vida da comunidade, da vida religiosa, eram vistos como impuros. Agora imagina o Zaqueu. Se os coletores comuns já eram detestados, ele, que era o chefe de todos, era provavelmente o homem mais odiado de Jericó inteira. E é aqui que a gente encontra o grande paradoxo da vida de Zaqueu, sabe? O cara tinha rios de dinheiro, mas era um pária. Era rico, mas vivia numa solidão profunda, completamente isolado, tanto socialmente quanto espiritualmente. E é justamente essa solidão, essa busca por algo que o dinheiro dele não conseguia comprar, que vai empurrar ele para aquele ato de desespero que a gente falou no começo. Aí a história continua. O texto conta que Zaqueu era baixinho e a multidão era tanta que ele não conseguia ver Jesus de jeito nenhum. Então, o que ele faz? Esse homem todo-poderoso, que com certeza não saía correndo por aí, sai em disparada na frente de todo mundo e sobe numa árvore. E não era qualquer árvore, era um sicômoro, um tipo de figueira que tem galhos mais baixos, mais fáceis de subir. Foi um ato de puro desespero e, para alguém da posição dele, uma humilhação pública. E é exatamente ali, no auge da humilhação dele, pendurado num galho de árvore, que o jogo vira completamente. Zaqueu só queria dar uma espiadinha, só queria ver Jesus. Mas é o próprio Jesus que toma a iniciativa. Ele pega aquele mero espectador e o transforma no protagonista da cena. Imagina só a cena. Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu preciso ficar na sua casa. Pensa no choque. Jesus não só notou aquele homem na árvore no meio da multidão, ele o chamou pelo nome. E tem mais, ele não esperou um convite, ele se autoconvidou. E usou uma expressão que significa é necessário, é preciso. Ou seja, aquela visita era parte de um plano maior, de um propósito divino. E aí o contraste é absurdo, é gritante. De um lado a gente tem a reação do Zaqueu. Ele desce correndo, cheio de alegria para receber Jesus. Do outro lado, a multidão. O povo todo começou a cochichar, a reclamar. Como assim? Ele vai se hospedar na casa de um pecador? A tensão ali devia ser enorme. O homem que todo mundo desprezava tinha acabado de ser o escolhido por Jesus na frente de todos. Então eles entram, longe dos olhares de julgamento da multidão, dentro da casa de Zaqueu, acontece algo profundo. Aquela aceitação, aquele convite totalmente inesperado de Jesus, funciona como um gatilho, desencadeia uma transformação radical no coração daquele homem. E a prova dessa mudança vem logo em seguida. O texto diz que Zaqueu se levantou para falar. Esse é um detalhe importante, sabe? Não foi algo que ele disse da boca para fora. O ato de se levantar indica um momento sério, formal, era uma declaração pública, pensada, uma decisão firme que nasceu ali, daquele encontro. E o que ele declara é simplesmente chocante. Primeiro ele diz, olha, aqui agora, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. 50%. Isso ia muito além de qualquer coisa que a lei exigia.
Era um ato de generosidade pura, espontânea, extravagante mesmo. Um sinal claríssimo de que o coração dele tinha mudado de verdade. Mas ele não para por aí, não. Ele continua. E se eu enganei alguém, se eu tirei dinheiro a mais de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes. Isso é fundamental para a gente entender a profundidade do que estava acontecendo. Pela lei da época, essa restituição de 4 vezes era a pena máxima, reservada para ladrão. Basicamente, Zaqueu estava aplicando a si mesmo a sentença mais dura possível. Era uma busca radical por justiça, por consertar os erros do passado. Ok, a gente viu a atitude do Zaqueu. Agora, vamos focar nas palavras finais de Jesus, porque é nelas que está a chave para entender o verdadeiro significado de toda essa história. Jesus olha para aquela cena toda e declara: hoje a salvação entrou nesta casa porque este homem também é filho de Abraão. Essa frase é poderosa. Primeiro, ele confirma que a salvação chegou ali, naquele momento. Segundo, e talvez mais importante, ao chamar Zaqueu de filho de Abraão, ele o traz de volta para a comunidade. Ele está dizendo para toda aquela gente que o julgava: ei, ele é um dos nossos. Jesus mostra que ser descendente de Abraão de verdade tem a ver com fé e transformação, não só com sangue. E aí a gente chega no ponto crucial. Essa história do Zaqueu não é só sobre um homem que subiu numa árvore. Ela funciona como um resumo, uma miniatura perfeita de toda a missão de Jesus. É a frase final de Jesus que amarra tudo, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a tese. Muitos consideram que esse versículo não é só o final da história de Zaqueu, mas é a frase que resume o Evangelho de Lucas inteiro. A missão não era dar parabéns para quem já se achava bom, mas ir atrás, buscar ativamente, resgatar quem estava perdido, quem a sociedade tinha descartado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se essa história serve de modelo, quem são os Zaqueus dos nossos dias? Quem são as pessoas que a nossa sociedade hoje em dia descarta, julga, coloca de lado, mas que no fundo talvez estejam só esperando por um encontro que pode mudar tudo? A história de Zaqueu é um desafio para a gente olhar ao redor e tentar descobrir quem é que está escondido numa árvore só esperando para ser visto.